irmãos e amados amigos, com este prelúdio damos abertura ao culto solene de consagração ao ministério da palavra dos irmãos Júlio Holanda Pedrosa e Francisco Franciele Rodrigues, ambos examinados e já aprovados por concílios anteriores, que serão continuados nesta sessão, digamos assim. Então o concílio se restabelece, constando hoje, que é o que nós vamos chamando dos pastores, o concílio se restabelece para a segunda sessão. Então, a primeira sessão é de exame, uma vez recomendado o candidato, segue-se uma segunda sessão, que é o ato solene, o ato bíblico da imposição das mãos, a ordenação, o reconhecimento formal da igreja mediante os pastores que representam o ministério da palavra de Deus. Portanto, eu gostaria que os irmãos pastores viessem e se assentassem conosco, deixando aquelas 4 cadeiras ali, quando nós vamos chamar os casais que vão sentar-se aqui. Por gentileza, os irmãos pastores, cheguem para cá, vamos ficar aqui na frente, podem tomar os lugares a partir dessa cadeira que está sobre a parte mais alta aqui. A nossa igreja também se considera neste momento em assembleia. A nossa igreja também se declara agora em assembleia especial, uma assembleia extraordinária, para que dentro dela nós possamos registrar o ato solene e ficar para a posteridade, registrado no nosso livro, que é o nosso histórico formal. Uma vez o concílio aqui, ou convocado os pastores, nós iremos eleger os cargos faltantes. Nós já temos o presidente, conforme a prática batista, o pastor da igreja convoca o concílio, preside o mesmo. Nós já temos o orador ocasional, o pastor Salvador Martins Soler, convidado pelos candidatos, ratificado pelo pastor e pela igreja local, e vamos eleger, temos o secretário, que é o pastor Natanael de Barros Almeida, e vamos eleger os pastores que entregarão uma Bíblia. Cada novel pastor receberá da igreja uma Bíblia de presente, marcando este momento solene com a entrega do livro santo. Então precisamos de 2 pastores que façam a entrega das Bíblias e um pastor fará a oração consagratória. Então, com uma palavra aos irmãos para indicar 2 para entregar as Bíblias e um para orar. Em ordem às indicações. Está indicado o pastor João Augusto de Lima para a entrega da Bíblia. O pastor Elias Antônio de Oliveira para entregar uma Bíblia e o irmão José Gomes para fazer a oração. Ok? Todos favoráveis? Então, assim, o irmão secretário fica completado o nosso concílio. Vamos, assim formados, dar andamento à nossa ordem de culto, cantando todos juntos o hino 298 do cantor cristão, 298, cuja letra está aí no boletim, você tem nas mãos. Enquanto os irmãos se colocam de pé e se preparam para cantar o hino, eu vou chamar os irmãos Júlio Holanda Pedrosa Silvia Mara e Francisco Franciele Rodrigues dos Santos e Rose, para que se sentem aqui nessas cadeiras diante do povo de Deus, povo este que aclama aos irmãos no ministério, e povo este a quem os irmãos irão ministrar. Pode chegar aqui, irmão Júlio, pode chegar aqui, irmã Silvia.
irmã Rose, irmão Francisco. Os irmãos sobem como seminaristas e descerão como pastores. De pé cantemos, queridos, alegremente, nem sempre será pro lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. De passagem, é o hino favorito do pastor Agenor Caldeira Diniz. Vamos cantar lembrando dele, inclusive.
Aí nós vamos prosseguir agora, tendo um momento musical com o Conjunto Peregrinos.
considerações iniciais do sermão, farei depois. Agora unicamente vou fazer a leitura do texto que servirá de base para ministro segundo o apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Segunda Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. O texto, então, que nós vamos tomar como base será todo o capítulo 2, 2 Timóteo. Apenas destaquei o versículo 15, porque não iria ler toda a parte da leitura para não cansar o auditório. Quando fui convidado pelo irmão Francisco, irmão Júlio, para falar desse ato consagratório,
imposição de mãos do presbitério aos futuros pastores, aceitei ciente da tremenda responsabilidade a mim outorgada, juntamente com a honra a mim concedida. Fico feliz em rever alguns pastores, rever alguns irmãos, rever os meus colegas que eu fiquei com ele alguns meses mais próximo, e também fico feliz de poder estar aqui usando essa tribuna do pastor Haroldo. Creio seria ele a pessoa mais indicada para este momento, por ser o pastor desses dois irmãos que vão ser entregues ao ministério. O que é ser ministro? Quais as responsabilidades do ministro? Quais as recompensas do ministro? Eu quero dizer que o mundo observa os ministros do Evangelho não só no público, mas também fora dele, para aquilatar o verdadeiro valor do ministério. Pois a tarefa precípua do pastor não é só pregar, mas é procurar as ovelhas, alimentá-las, corrigi-las com amor e ternura. Durante o reinado de Nero, imperador, os cristãos foram acusados de atear fogo em Roma e surgiu a grande perseguição, da qual Paulo foi preso. Enquanto ele esperava a coroa de mártir, Paulo, uma semana antes de ser decapitado, escreveu esta última mensagem a Timóteo, que naquele tempo estava encarregado da igreja de Éfeso. Ele pede que Timóteo chegue ali antes da sua morte e encoraja-o a ser fiel numa situação difícil. A nota principal dessa sessão é: ser forte, forte na vida espiritual. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por detrás dessas palavras podemos imaginar que o moço tímido, sensível, talvez de saúde fraca, que precisava de constante encorajamento de seu pai espiritual, Timóteo estava numa posição difícil. Fora da igreja havia perseguição, dentro da igreja havia falsos mestres. Dizer apenas fortifica para uma pessoa fraca e tão fútil, é tão fútil como dizer saia da água alguém que está se afogando e que não sabe nadar. Paulo, portanto, joga um salva-vidas para ajudar Timóteo a vencer na fraqueza e fala: a graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim, em muitas testemunhas ouvi, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo talvez estava se referindo ao sermão de ordenação que ele deve ter dado a Timóteo, durante o qual expôs os fundamentos do Evangelho. Timóteo foi encarregado da igreja de Éfeso, recebeu poderes para ordenar pessoas ao ministério e passar adiante o ensino do apóstolo com as figuras que vamos estudar, que simbolizam uma característica que devemos ter, cada um de nós, os pastores, dentre tantas outras. Eu vou destacar algumas, mas aqui na Bíblia nós temos muitas figuras do pastor. E a primeira figura do pastor, segundo o apóstolo Paulo, é comparado a um soldado, segundo a Timóteo 2, 3 e 4. Vê na sua Bíblia, está escrito assim: sofre, pois, comigo as aflições do bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alista para a guerra.
Quais as características de um bom soldado? Nós temos, meus irmãos, em primeiro lugar, o soldado precisa se alistar em um exército. Ele não pode ficar sozinho. Ele tem que ter alguma coisa a defender. Qual a bandeira do soldado cristão que se alista? É a cruz. A obra de Cristo se faz por nós. E a obra que Cristo fez por nós, sua morte em nosso lugar, sua ressurreição, sua segunda vida, tudo isso é chamado a todos os homens para se alistarem ao serviço de Deus. Mas felizmente nessa noite nós temos mais dois que estão aqui junto com as suas famílias para se alistarem e levarem a mensagem de Cristo que atrai a todos os homens, tirando do pecado. A fidelidade ao seu comandante é o uniforme do soldado cristão. O soldado precisa receber treinamento. Ele não pode enfrentar a luta do dia a dia pastoral e do soldado se ele não tiver um treinamento. Um bom soldado não se faz de um único dia. Por quê? O exercício da oração e o bom uso das armas, que é o mais importante, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se exercita na marcha, no dia a dia, nos embates, nas dificuldades, na procura da Bíblia para resolver problemas da congregação, resolver seus próprios problemas, andar em amor, andar na luz, andar no Espírito das pegadas de Cristo. O bom soldado deve servir de bom grado. O bom soldado é voluntário. Ele não pode ser obrigado. Bom soldado tem que ser aquele que quer desempenhar um trabalho voluntário na causa de Cristo. Se ele não for voluntário, as pessoas sempre precisarão estar falando o que ele tem que fazer. E o voluntário não. Está sempre à disposição, está sempre pronto para fazer aquilo que é necessário. A obediência implícita é requerida do bom soldado. O único padrão que deve ser o soldado é a vontade do comandante. A absoluta obediência é a melhor coisa na vida do soldado. O soldado está sempre debaixo da disciplina. Ele nunca pode fugir do código de ética que ele tem. O pastor também. No soldado existe heróica tolerância nas dificuldades. Ele não pode desertar. Ele não pode sair na hora da batalha, na hora que ele precisa estar à frente. Quantas dificuldades! Eu poderia contar aqui uma experiência. Quando eu estava no Ipiranga, eu conversei com um senhor que ele era responsável no terreno de Umbanda, e eu convidei para que ele viesse ao culto. E quando eu estou no domingo à noite para iniciar o culto, eu vejo que entra 30 pessoas com um cravo branco na mão, dentro do santuário. 30. Todos com cravo branco. Eles vieram para bagunçar o trabalho de Deus. Mas a igreja começou a orar, comecei a pregar e fiz um apelo, e os 30 se entregaram a Cristo naquela noite. Jogaram aqueles cravos fora e se entregaram a Jesus. Então, o soldado de Jesus Cristo, ele não pode estar com medo da responsabilidade, desertar. Ele tem que estar pronto para enfrentar situações terríveis. Eu estava na Vila Viva, e acontece que lá a nossa igreja fica numa praça, aquela igreja fica numa praça, e a meninada da escola de samba jogava pedra todos os dias no telhado da igreja, quebrava a vida. Eu fiquei orando, mas alguma coisa tem que ser feita. Levantei um dia, fui falar com o responsável
daquela escola de samba, eu falei, olha aqui, vocês estão pensando o quê? Que a igreja é o quê? Eu não quero que nenhum menino mais jogue pedra aqui. Porque de qualquer forma nós estamos fazendo um trabalho para Deus. Então aquele homem levou um susto tão grande, eu não esperava que o pastor fosse lá. Falou, pois olha, pastor, a partir de hoje nenhum menino vai jogar pedra mais no tempo. E não jogar. Aí quando eu saí da Vila ali, que eu disse que ia embora, a escola de samba falou, nós vamos fazer uma baixa assinada para o senhor não sair. Nós queremos fazer uma baixa assinada para o senhor não sair dessa igreja. Como se isso resolvesse. Mas foi tal impacto, então, que nós temos que colocar o nosso trabalho como soldado de Cristo. É uma coisa muito importante. O pastor não pode ter medo de nada, nem de cara feia. Tem crente que tem cara feia, você não pode ter medo. Crente de cara feia de jeito nenhum. Se ele tem cara feia, ou às vezes ele faz cara feia, você não pode ter medo. Você é um soldado de Jesus. Quando que Alexandre o Grande ficava num lugar lá para resolver as questões dos soldados. Daqui a pouco apareceu um soldado que foi sendo levado por um sargento e ele disse, olha, senhor Alexandre, imperador, nós pegamos esse soldado indo embora, correndo de meio da batalha. Alexandre olhou para aquele soldado e perguntou, qual o seu nome? Ele timidamente falou, eu me chamo Alexandre. Alexandre? Ou você muda de nome ou muda de atitude. Porque quem tem o nome de Alexandre jamais será um desertor. Quem é um soldado de Jesus jamais vai ser um desertor. Ele deve estar designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, servindo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Aqui aparece em tirinha a palavra envolver-se com coisas que não interessam. O soldado não deve se envolver com coisas que não interessam para o soldado. Por isso nós vemos tantas falcatruas, tantas coisas no meio do povo que está trabalhando na defesa da pátria. Porque soldados estão se envolvendo com coisas que não lhes são cabíveis. O ministro do Evangelho segundo o apóstolo Paulo é comparado com um atleta. Quando falamos atleta, lembramos da vitória da seleção campeã mundial. Eu achei interessante que teve um rapaz na televisão falando, todos nós somos penta. Eu achei isso engraçado, para que nós somos penta. Você é penta, eu sou penta, nós somos penta. Achei isso uma coisa engraçada, mas de qualquer forma, nós somos pentacampeões. Então, se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ter pelo menos 10 meses de treinamento precisava ter aquele atleta que fazia as Olimpíadas gregas. E o instrutor devia ser credenciado para ministrar tal treinamento. Ninguém podia competir sem estar devidamente treinado. E ele tinha que fazer um voto que só competir conforme as regras pré-estabelecidas pelos coordenadores das Olimpíadas. Se alguém disputasse ou disputasse de forma fraudulenta, eles eram multados por uma quantia muito alta financeiramente e seria desclassificado. E lá naquele bosque onde os corredores corriam, na Grécia, tinha uma série de estátuas que eram esculpidas com o dinheiro que eles cobravam do soldado fraudulento. Então, quando o soldado corria em volta daquele parque, daquele campo, ele via aquelas estátuas lá, ele via que colegas dele haviam sido multados, haviam sido penalizados, perdendo todo o seu trabalho, porque eles correram ilicitamente. Com
Conta-se de um pastor que ele estava numa igreja e ele foi ficando triste com o ministério, chegou na igreja, falou com os diáconos falou, olha, eu vou embora e tal, os diáconos não falaram nada, ficaram quietos. Falou, então tenho que ir embora. Ele estava arrumando a sua mudança, cansado lá pelas 3 da manhã, já não aguentava mais, se encostou num sofá lá e deitou e tirou uma soneca. Quando ele estava dormindo assim, ele viu aparentemente a pessoa de Jesus, que vinha trazendo para ele uma coroa e uma cruz. Então ele pegou assim depressa, quis pegar a coroa, mas Jesus falou, não, para você é a cruz, primeiro a cruz. Então ele acordou daquele sono, ele pensou, eu não tenho sido verdadeiramente um atleta aqui nesse trabalho. Vou desmanchar a mudança, vou voltar tudo a zero, vou dizer para os diáconos e membros da igreja que eu vou estar colocando a minha vida a serviço e eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória. E ele começou a trabalhar. E ele começou a vencer os obstáculos. Começou a visitar. Começou a trabalhar. A igreja começou a crescer. A igreja começou a se desenvolver. E ele ficou lá até o fim da sua vida. Ministro, ele é soldado, ele é atleta, ministro, segundo a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo, é comparado com um lavrador. Eu conheço bem essa parte. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Quais são as características do trabalho do lavrador? Tem que realizar o seu trabalho no tempo apropriado. Caso contrário, ele perde a semente e perde a colheita. Deve semear quando a umidade e o calor proporcionam a germinação da semente para que se torne uma planta. Deve regar a planta no tempo certo, nem antes nem depois. Deve colher no tempo indicado, nem antes nem depois. Tem que preparar devidamente a terra, cortar, roçar, queimar o mato, tirar os tocos, passar o tombador, eliminar os torrões, surcar a terra para colocar a semente selecionada. Só plantar a semente selecionada. O Evangelho é a maior e a melhor semente que o mundo tem. Não existe outra semente melhor que a semente do Evangelho. Mesmo que ela possa ser colocada em lugares que nós possamos pensar que ela não vai germinar, ela tem todas as propriedades necessárias. E tem que esperar com paciência que a natureza faça aquilo que ele não pode fazer. Que caia a chuva, que germine a semente pelo calor do sol. Uma vez nascida a planta cultivada, cortar as ervas daninhas, afofar a terra ao redor da planta, passar inseticida apropriado. Vai no final poder colher do seu fruto, do seu trabalho. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer disso. O pastor tem que estar cuidando daquela pessoa, buscando aquela pessoa. Eu fiz um caso essa semana, que até é bom que se conte. Fui numa casa, cheguei lá, casal, e ele falou assim: pastor, eu sou afastado da igreja, sou excluído, mas eu sou musicista, toco violão. Falei: cadê seu violão? Está quebrado. Falei: pois amanhã você vai ter um violão. Fui no lugar, comprei um violão lá numa casa de som, de instrumento, levei o violão. O moço toca divinamente. E agora você vai treinando aí, para que em breve você possa tocar na igreja, depois que você se reconciliar. Então você vai tocando o violão. Ele ficou assustado, falou: eu nunca vi um pastor
Esse pastor deve ser doido, ele falou, esse camarada deve ser doido, porque eu falei que toca violão, nem me conhece, já comprou um violão para mim tocar? Mas acontece que aquela é uma alma que está afastada, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de buscar. O lavrador precisa tomar conta da planta, porque eu sei que estão rondando lá a casa dele, outras denominações, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. O ministro, segundo o apóstolo Paulo, é comparado com o obreiro. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Nesse versículo aparecem várias palavras importantes. Procura, isto é, que houvesse em Timóteo o desejo e o interesse de uma procura de forma positiva, com diligência, com esmero, com empenho, se algo se requer de um ministro é diligente. Procura apresentar-te a Deus. Não é só se apresentar à igreja, não é só se apresentar aos diáconos. Muito ele tem, não muito aos membros da igreja, mas apresentar-se a Deus. Aprovado. Aprovado vem a palavra daquimos, que indica genuinamente que o metal de moedas é próprio para aquela moeda, pois existiam muitas moedas falsas. Também indica o sentido do aprovado através de testes, no sentido do ministério. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. A palavra obreiro significa, para o apóstolo Paulo, uma experiência de fabricante de tecidos. Obreiro aqui é um artesão que fabrica a peça de maneira individual, que não seja um artesão medíocre, que ele saiba produzir algo novo, algo especial, ou seja, que ele tenha ideias, que ele tenha criatividade, que ele possa estar criando um novo modelo, uma nova questão, porque para cada igreja, um modelo para cada situação, para cada pastor. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem que se envergonhar, que não tem que se esconder, que não tem que ficar pedindo desculpa. Não. O pregador, o pastor, ele não pode se envergonhar. Ele tem que estar sempre pronto. Ele é um líder, ele é um exemplo. Muitos se envergonham do que dizem, outros se envergonham do que são, ou se envergonham do que fazem. Deixa eu repetir essa frase. Muitos se envergonham do que dizem, outros se envergonham do que são, e outros se envergonham do que fazem. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. A palavra é como uma espada, ela precisa ser bem manejada corretamente. Não é para brincar, não é para destruir, é para destruir o pecado e o erro. A palavra não deve ser usada para reforçar teorias particulares, nem para encorajar as pessoas nos seus pecados, falsificando a palavra. A expressão manejar bem também quer dizer cortar direito. Saber cortar direito, fazer um buraco na terra de uma forma reta, não em zigue-zague. Paulo queria que Timóteo fosse o mais direito possível em sua pregação, sem desvios, sem truques. Alguns acreditam que a alusão ao cortar refere-se ao conhecimento que o sacerdote tinha de cortar o animal que ia ser colocado segundo o ritual do holocausto. Assim a palavra deve ser analisada com perícia e não rasgada em pedaços e servida em blocos uniformes e picadinhos. Com pastores que chegam na igreja, ele nem preparou nada, ele chega, senta ali no banco e vai abrindo, aí chega aqui, ele vai, prega, nem sabe o que ele está pregando, não sabe nada, não preparou nada, todo mundo sabe disso. Não. A expressão manejar da ideia de cortar certas partes com propósito e precisão. Assim sendo, nisso deverá saber escolher o assunto para cada coisa. Não vai ao ministro no dia de um culto de casamento, fazer um culto fúnebre. Pode acontecer, o ministro não está preparado. Tem um tremendo casamento ali, dizem, melhor é morrer em certa alma. Aí não, mas o que vai acontecer?
Então, manejar significa que ele tem a necessidade de colocar a palavra de acordo com o momento, servindo leite para os que ainda não são bebês espirituais e carne para que são adultos na fé. Saberá quais as receitas espirituais que devem indicar para cada enfermidade. Eu tenho uma história interessante que as moças vão dar risada. Cheguei no Ipiranga, pastor novo. A moça falou assim: pastor, estou aqui há tanto tempo na igreja, queria arrumar um casamento e eu não sei como fazer. Olhei para a moça assim, e ela não era muito bonita. O que eu vou falar aqui para falar com essa moça? Você sabe o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar na cantina da igreja. E a moça atendeu aquele meu pedido. Nunca tinha lavado um prato, nunca teve filha, família rica lá. Começou a trabalhar na cantina. Aí daqui a pouco passou uns 15 dias, no mês, chegou um senhor lá. Chegou um senhor, ela pegou para servir o cafezinho. O senhor falou para mim: pastor, quem é aquela moça ali? Ele: já vai dar casamento. Já vai dar casamento. Eu falo para a moça trabalhar na cantina. O rapaz já fala que moça é essa, alguma coisa vai dar certo. Para a moça muito trabalhadeira, tal da nossa igreja, ela era um viúvo riquíssimo. Viúvo riquíssimo. Aí eu apresentei os dois, foi o primeiro casamento que eu fiz. Mas ela obedeceu o pastor, foi trabalhar na cantina. Então o pastor tem que ter a receita certa. Não sei qual vai ser a receita do Júlio e do Francisco, mas eles têm que descobrir uma receita certa para cada assunto. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Assim diz: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e na caridade, que é em Cristo Jesus. Guarda bem o depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Assim, no que diz, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O quinto ponto do ministro do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é comparado com o vaso. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, uma grande casa não há somente vaso de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Temos que levar em conta que Paulo descreve aqui uma metáfora de vasos distintos e de coisas materiais distintas. Fala dos falsos e dos genuínos, alguns que só servem para confundir o povo. O vaso de ouro e de prata aqui são utilizados em casos especiais que adornem o ambiente de maneira duradoura. Os vasos de pau e de barro são elementos domésticos, comuns que naquele tempo, por serem fabricados de forma rústica, não tinham o valor de vaso de ouro e de prata, destinado a ser honrado pelo próprio Deus. Santifica, ou seja, consagrado de Deus, útil ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, apercebidos na missão pastoral, ao ponto de sermos usados para toda boa obra, estar purificados sem contaminação. Aqui eu me lembro, vamos abrir aqui o livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, onde fala que Daniel, ele não quis se contaminar. Interessante, Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
pastor não pode deixar se contaminar com nada. Nada, 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 nada. Ele tem que ter uma vida limpa, por onde ele passa. As pessoas devem perceber que ele é uma pessoa diferente. Não contaminar. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminasse. Queridos irmãos, quantas dessas características temos nós como ministros do Evangelho? Temos sido um bom soldado? Temos sido um bom atleta? Temos sido um bom lavrador? Temos sido um bom obreiro? Temos sido um vaso de honra para Cristo? É preciso ser pastor para compreender as necessidades do rebanho. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Francisco e Júlio, que Deus os abençoe na nova caminhada pastoral. Amém.
irmãos amados, querida igreja, amados pastores, neste momento procederemos ao ato bíblico, ao ato solene da imposição das mãos do presbitério. Convidamos aos irmãos Júlio Orlando Pedrosa e Francisco Franciene Rodrigues dos Santos que se coloquem aqui à frente. Os irmãos se colocarão de frente para o auditório, ajoelhar-se-ão e os pastores ao redor imporão as mãos com o auditório de pé e o pastor Gessé Gomes da Silva procederá à oração consagratória. Coloquemos de pé e vamos para o ato da imposição de mãos. Querido Deus, em cuja presença nós estamos, nós queremos neste instante, Senhor, conforme a tua santa e divina palavra, consagrais teus servos, para que eles possam, em suas vidas, ser fiel à tua palavra, ser fiel aos teus mandamentos, mas, sobretudo, Senhor, te peço neste instante que o teu Santo Espírito não se afaste deles, mas não somente deles, mas também da sua família, que eles possam juntos, unidos, colocar o mais alto e mais sublime trabalho, que é de ganhar alma para Cristo, ensinar as tuas ovelhas, consolá-las, Senhor, ó Deus de eterna misericórdia. Se tu, Senhor, nessas vidas, plenitivo nas horas de tribulações. Pai querido, nós te rogamos pelo teu servo, irmão Francisco, também pelo teu servo, irmão Júlio, Senhor, para que eles possam, na sua luta, na sua vitória, glorificar e bendizer o teu santo, eterno e bendito nome. Essa oração te faço em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós gostaríamos, neste momento, de chamar os filhos dos dois casais, a Luciana e a Juliana, as filhas do pastor Júlio Orlando Pedrosa, e o Kelmer e o Cleiton, os filhos do pastor Francisco Franciene. Podem ficar junto com eles, porque eles vão agora receber a Bíblia que a igreja está dando a eles de presente e como uma lembrança comovedora deste momento. Eu tenho a minha até hoje, que eu ganhei naquele dia. É um mimo, né?
que guardamos como um troféu e guardamos como um memorial, que nos remete sempre a esse momento, né, que Deus nos chamou e nós atendemos. Vocês se alistaram, vocês estão alistados. E a Bíblia é o livro com o qual vocês irão trabalhar e inclusive dar conselhos bons, mesmo que se usar a cantina para isso. Estão aí os meninos, então fiquem aqui pertinho deles. O pastor que vai dar a Bíblia para o Júlio, o pastor João Augusto Lima, tomará a palavra, fizeram uso dela e poderá passar a Bíblia para o pastor Júlio. Antes mesmo de ouvirmos a mensagem, eu já havia escolhido este texto, que fora o texto escolhido como base da mensagem que acabamos de ouvir. Louvado seja o Senhor pela mensagem que nós ouvimos nesta noite. O texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Este amado e querido pastor Júlio é o instrumento essencial do ministério pastoral. Muitas vezes nós julgamos que o instrumento essencial do pastor é o cajado. Ele é um instrumento de apoio, não há dúvida nenhuma. Mas o instrumento essencial para o pastor é a palavra de Deus. E para que você possa utilizá-la, é necessário que você a maneje bem. No princípio, eu recordo-me, quando ainda seminarista também, quantas vezes eu precisava de orientação, de ajuda, porque julgando-me apto para manejar bem, às vezes tropeçava. De modo que cada dia, que no decorrer do seu ministério, você há de aprender melhor a manejar este instrumento do ministério pastoral. Mesmo porque é um instrumento de uma espada de dois fios. E é isto que a palavra de Deus nos diz. E uma espada de dois fios precisa de habilidade, porque de qualquer lado que usá-la, o seu corte é verdadeiramente afiado. De modo que você maneje com sabedoria este instrumento que Deus tem entregue a você, do mesmo modo que Ele tem entregue a mim e a todos os demais colegas e pastores que vêm exercendo com fidelidade a palavra do Senhor. Eu digo que é um instrumento essencial porque ele não somente deve ser usado para o rebanho, como ele também deve ser usado para si mesmo, para a família e também estender-se a todos aqueles que hão de ouvi-lo e que hão de ser orientados e ensinados por você. Que Deus abençoe, amado e querido pastor Júlio. Que o Senhor abençoe o seu ministério e que em tudo seja ele engrandecido em sua vida e na vida de sua esposa, na vida dos seus filhos. Porque é isto que a palavra de Deus nos orienta. Antes de passar a palavra ao colega, eu quero dizer a estes dois novos obreiros, pastores, que como relator de ingresso de pastores na Ordem de Pastores e Ministros do Brasil, secção de São Paulo, eu convido-os que não demorem, mas que preencham suas fichas de inscrições e de inscrição, acompanhada de 2 fotografias com as atas do concílio e deste momento solene de consagração,
para que sejam ingressados na Ordem de Pastores Batistas, secção de São Paulo. Não demore, porque eu mesmo, como relator deste tão brilhante e tão excelente ordem, às vezes eu recebo, pastor Haroldo, pastores que foram ordenados há 10, 15, 20 anos e que só agora é que vem trazendo seus documentos. Então, que Deus abençoe a vocês. Pastor Elias Antônio Oliveira entregará a Bíblia para o pastor Francisco Franciane Rodrigues dos Santos. Ao nobre pastor Francisco Franciane Rodrigues dos Santos. É uma honra muito grande e um privilégio, nesse momento, estar entregando esse presente que a igreja faz ao irmão no início da sua carreira ministerial. E antes de falar mais coisas, eu gostaria de deixar o prezado irmão 2 versículos da sua Bíblia, seu presente, que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Deus falando a Josué. O verso 6 ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, juramento aos seus antepassados. O verso 6. E os 2 que eu escolhi para deixar com o irmão, diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro, o livro desta lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmão, é interessante, prezado irmão, a igreja, eu fiz parte do concílio nas perguntas, no exame de teologia e eclesiologia do prezado irmão, e ele deu grande prova do que aprendeu, do que se preparou durante o estudo teórico da faculdade de teologia. Eu cheguei a dizer naquele dia que ele deu um show de Bíblia para nós. E eu disse, elogiando o prezado colega, que este é um dos requisitos do pastor: conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. E ele falou a Bíblia quase toda para nós aí no seu exame, dando prova que ele, teoricamente, se preparou. Prezado colega, pastor, orador oficial, escolheu um texto falando o que o irmão acaba de falar para o outro nobre colega: manejar bem a palavra, a verdade ou a palavra de Deus.
E aqui Deus está falando com Josué. Medite nessa palavra, de dia e de noite. Fiquem aí mais um pouquinho, que agora as irmãs do Departamento Missionário da Igreja Mulher Cristã em Ação têm uma partezinha. Beleza. Pastor Júlio, Pastor Francisco, chegou o dia de falar, Pastor Júlio. Nós estamos muito emocionadas, felizes, compartilhando com vocês esse momento. Mas eu quero pedir permissão a vocês para homenagear duas pessoas que eu sei que têm sido um grande apoio na vida de vocês, além da família, dos filhos. E eu admiro muito as esposas dos pastores, costumo falar muito para a esposa do nosso pastor. A família do pastor divide o pastor conosco. O tempo é mais nosso do que de vocês, muitas vezes. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E vocês podem ficar orgulhosos das esposas que têm. São duas batalhadoras. Queridos irmãos, cumprida esta parte, podem sentar-se. Obrigado por estar conosco. Faltou presente para os filhos dos pastores, né? Depois, vamos pensar nisso depois. Antes tarde do que nunca. Uma bonequinha para cada um, tá? Chegamos no momento em que nós, cumpridas todas as ordens formais do concílio, nós vamos dar o concílio por encerrado, cumprido o seu papel. Vamos dar a Assembleia da Igreja por encerrada, cumprido também o seu papel. E agora impetrarei a bênção apostólica, teremos o pós-lúdio e só depois então sairemos. Os irmãos estarão conosco lá, os quatro, vamos lá para frente para cumprimentar os irmãos. Oremos. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações sublimes do Espírito Santo estejam com os teus servos recém-consagrados, suas famílias, com os pastores aqui presentes, com tua igreja aqui representada e com todo o teu povo na face da terra, agora e para sempre. Amém. Estão pedindo para avisar que ninguém vai embora, porque haverá na cantina uma surpresa. E se alguém quiser trabalhar na cantina, hoje é a grande oportunidade.
oficial, né? Tudo junto.